Olá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando nesse novo episódio do Pod Soulcast. Estou eu aqui, João Bom e dia. Eva. Eu, Eva Torres, na companhia de João, num dia bonito em Floripa, começando o outono, que bom. Friozinho chegando já Friozinho também. chegando, aquele jeito, aquela, aquela saudade do friozinho sendo amenizada, né? Uhum. E a gente já começando a reclamar que tá frio demais, né? Quando é que vem o sol? E também, mas no outono especialmente eu presto muita atenção no céu, na cor do céu, porque fica interessante, né? Uhum. Os final de tarde mesmo aqui em Floripa é demais, né? Isso, É lindo então, demais. aproveitar o outono, né, gente? É. Né, Marcelo? Vamos aproveitar. Show calor. E hoje, Eva, a gente tinha pensado em conversar um pouco sobre algo que eu acredito que muitas pessoas que trabalham no campo terapêutico conseguem perceber, que é uma certa paixão que às vezes a gente carrega pela nossa história, né? Uhum. E não é aquela paixão de ter um lugar para ela, mas uma paixão quase de identidade, como se eu fosse as minhas dores, as minhas dificuldades, as dificuldades que eu tive com meus pais, as dificuldades que eu tive, enfim. Sim, quase como se só os percalços estivessem me compondo, né? É, Como se só os percalços fizessem parte da minha configuração. é. É, e eu gosto muito quando tu falas que a gente tem essa paixão, né? Uma paixão pela nossa história dolorida, né? Por assim dizer. E tem uma frase do Hellinger que eu acho que também pode ajudar a gente a guiar um pouco nessa história, né? Que ele fala que a boa solução é difícil porque nos faz perder importância, né? Exatamente. E é interessante como essa história que a gente repete sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, nos dá um senso de importância, né? Uhum. Nos dá um senso de, Sim, vivi tem. algo. É, isso. Tenho algo para contar, É, né? E aí aham. a gente sempre opta pelas partes. Pretas, escuras. Ou pelas partes mais doloridas, menos leves da nossa história, né? E me lembrei quando tu estavas falando, e aí não posso deixar de citar, como sempre cito, é, um, o Décio, né? O Décio sempre fala assim, quando a gente vai pela rua e encontra alguém, e essa pessoa pergunta pra gente, tudo bem? Oi, Eva, tudo bem? E eu respondo, tudo bem. A pessoa passa, abana de longe e Vai. toca, segue. Mas se essa mesma pessoa me encontra num dia que eu não esteja muito bem e eu resolvo ser honesta, né? E aí a pessoa fala: Ei, Eva, tudo bem? Eu falo: Cara, não tô muito bem hoje. O que que a pessoa vai fazer? Parar. Vai parar, né? Por duas razões. Uma, porque a dor interessa muito mais que a dor interessa muito mais que a alegria. A dor interessa muito mais que a solução, como diz Bert Hellinger, e porque nós temos um senso muito profundamente colocado dentro de nós de que não podemos abandonar alguém que está sofrendo, né? Então, dizer para alguém que tu não estás bem significa fazer com que essa pessoa se disponha para estar contigo, né? Então, estar bem não atrai, né? O que atrai, o que faz com que tu fiques atraente para alguém é dizer bom dia para quem? Fraqueza é boa. É. E é interessante, né? À medida que tu foi trazendo esse exemplo da calçada,
me Uhum. veio uma questão. O assunto já está indo para outro lugar, porque eu queria falar de Sim. outra coisa, mas enfim, vamos Não, lá. mas vamos lá. A gente volta, a gente resgata, a gente Depois. faz um resgate depois. Mas é interessante, né? Porque nós temos todos as nossas carências internas, as nossas dificuldades de identidade, nossas dúvidas e tudo mais. E quando alguém chega com um problema, automaticamente isso aqui acontece, né? Alguém pode ter um consolo, uma solução, um tal, tal, tal. E isso é muito vaidoso, né? Isso nos engrandece, né? Ah, eu vou Uhum. ouvir porque naquele momento a pessoa que chega abaixo, com um problema. E ela Uhum. vem, né? Não que todos são assim, mas geralmente quem está escutando, quem oferece algo, né? Nem que seja um consolo, ela tá saindo do lugar do equilíbrio, ela tá indo para um lugar um pouco Superior. acima. Aham. E esse não, Sim. não é um lugar difícil de sustentar. Todos nós temos um certo prazer, às vezes, de estar, né, comandando uma situação, né? Sim. A, a, quando alguém nos chega com uma felicidade, se nós não estivermos tão felizes, talvez ela fique um pouco acima da gente ou igual. E a gente tem um pouco de dificuldade com esses lugares. Ainda é um Uhum. aprendizado acontecendo Sim, ali, né? sim. A gente tem essa. É, é bastante comum que nós tenhamos essa necessidade de nos sentirmos um pouquinho melhor, né? Por isso que. eh, por isso que esse lugar de ajuda é um lugar bastante delicado, né? Porque então, se eu sou uma ajudante contumaz na minha vida cotidiana, né, rotineira, se eu sou uma ajudante contumaz, ao meu redor só haverá pessoas com necessidades de suporte, ajuda, cuidado. Então, eu acabo funcionando como Um imã. um catalisador, um magnetizador, uma magnetizadora de pessoas que precisam de uma ajuda, de uma palavra, de um suporte, de um conselho. Então, esse lugar da ajuda é um lugar delicado, né? Uhum. E não é delicado só na rotina, porque todos nós somos ajudantes Uhum. por vocação. Uhum. Todas as pessoas são ajudantes por vocação. Então, não só na rotina, mas também quando então a gente quando a gente dá vazão a essa vocação, né? Quando a gente então se organiza interna e pessoalmente para estar a serviço de ser um ajudante, Uhum. né? O Hellinger trouxe isso até no livro, né, das ordens da Os ajuda, ordens da como tem ajuda, uma né? postura bem específica para que essa possibilidade de ajuda seja eficiente, Sim. né, e seja positiva, porque Uhum. a ajuda pode ser um ato bem egoísta, né, daquele que oferece. Sim, a ajuda pode ser algo, pode ser egoísta e pode ser nutritiva para aquele que Aham, oferece aham, ajuda, né? sim. Ela pode nutrir uma parte bem sombria Uhum, nossa, uhum, né? Porque uhum, então ela, ela faz com que aquilo que nós deveríamos buscar nos nossos pais, que é o reconhecimento, a gente busque nos nossos clientes, por exemplo. uhum, Né? uhum. Então, tem um lugar aí muito delicado nessa relação de ajuda. E Né? sedutor, né? Super sedutor, super sedutor. É. Né? Por isso que o ajudante precisa de cuidados especiais, de autocuidado especial, para que ele tenha uma nutrição que venha de outro lugar que não só Uhum, o seu trabalho, né? uhum. Senão isso é bastante hum, nocivo, pernicioso, Uma armadilha pronta para uma capturar. armadilha, né? É. Então não é, mas claro que todo extremo
todo extremo é prejudicial, né? Uhum. Enfim, mas, bom, a gente abriu essa... Fizemos uma curvinha só porque... Isso, Mas vamos voltar pro tema. mas esse assunto é bem instigante, né? Talvez um Falar de dia ajuda. um episódio de ajuda, né? Podemos fazer, Sim, né? claro. Quando a gente estava pensando no tema de hoje, uma coisa que é muito comum é ver que, de alguma forma, o processo... As pessoas que entram em um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, tem um momento onde a gente tem que dar um tchau para essa identidade que a gente criou na nossa dificuldade, Uhum. né? É quase um abrir mão mesmo, né? Eu tenho que Sim, abrir mão de tudo que eu ganhei através das minhas dores para ter uma chance de ir para algum outro lugar, sim. né? E tem esse outro lugar que talvez seja a maturidade, efetivamente, né? Quando eu Uhum. começo a tirar os laços que me prendem às outras pessoas através desses efeitos das dores Uhum. e passo a cuidar de mim, um lugar mais centrado, mais maduro, né? Sim. E é interessante perceber essa diferença porque a gente consegue sacar quando o cliente chega muito apaixonado pela história dele, Pela assim, sua né? própria história. É, Uhum. e como isso às vezes é uma pedrinha no meio do caminho dele para um outro lugar. Para um passo para além, né? É. Então, somos todos apaixonados pelas nossas histórias, somos todos apaixonados pelas nossas dores, somos todos fascinados por essa possibilidade de ganharmos importância através dos nossos momentos tristes, né? Isso está profundamente ligado à nossa consciência infantil, né? E às nossas reivindicações infantis, né? Então, eu continuo, eu persisto naquele status, naquele estado, para que magicamente, como é o funcionamento de uma criança, magicamente aquilo que foi não seja mais, para que então, a partir daquilo que não é mais, eu possa dar um próximo passo, né? E isso acontece de um jeito inconsciente para além dos ajustes que a gente está dizendo que a gente quer fazer na vida, Uhum, né? uhum. Então a gente fica com essa sensação de que a mágica vai acontecer e de que em algum momento aquilo que foi não é mais, e aí por isso então eu posso dar o meu Passo. próximo passo, né? E é interessante porque a imagem interna ainda tem uma hierarquia. Alguém virá de fora ou algo virá de fora para mudar o meu estado interno e Pra- daí eu farei algo. Então, agora que É. algo de fora aconteceu, mudou o meu estado, eu posso fazer algo, Uhum. né? E aí é uma espera infinita, Uhum. e é uma espera que adia, retarda o amadurecimento, a maturidade, né? Uhum. Porque então, Bert repetiu alguém, que eu nunca me lembro quem, quando ele diz que nunca é tarde para se ter uma infância feliz, Uhum. né? Isso foi dito por alguém, depois Bert repetiu. Nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Então, é verdade. Com 62 anos, É possível ajustar algumas coisas. é possível olhar para a infância e dizer: Uau, eu tive uma infância feliz. Uhum. Por que que eu tive uma infância feliz? Porque dentro daquele período, houve fatos desestimuladores e que me tiraram a potência, Uhum. mas isso tem muito mais a ver com a minha fragilidade na estrutura de personalidade. Então, aquilo foi tão dolorido e tão difícil de suportar na minha infância, porque a minha estrutura de personalidade era muito fragilizada. Eu não tinha estrutura. Uhum. O que eu é, é, o que depois vai ganhando contorno, ganhando substância, ganhando preenchimento, eu não tinha naquele momento. Por isso doeu tanto.
essa mesma dor agora sentida por alguém que tem preenchimento, que tem substância, que fortaleceu a sua estrutura de personalidade, não é a mesma dor. É outra dor. Então, o adulto sente uma dor diferente. Geralmente administrável. Geralmente administrável, porque em verdade, não, isso é muito presunçoso falar. Não vou falar isso, corta, Marcelo, tira essa parte. Porque na minha percepção, não é na minha percepção, não. No meu aprendizado, né, aprendi isso no Pathwork, nós enfrentamos ao longo de uma vida média de 70, 80 anos, né, de existência, de vida, nós enfrentamos, de fato, apenas 2 ou 3 situações nas quais realmente corremos perigo de morte, né? O resto, tudo que nos acontece numa vida média de 70, 80 anos são acontecimentos, circunstâncias passíveis de que nós tenhamos como suportar. Passar e permanecer vivo. Passamos por aquela situação e permanecemos vivos, né? Com cicatrizes, às vezes, cicatrizes emocionais, cicatrizes de todos os tipos. No entanto, são só 2 ou 3 vezes durante uma vida inteira. E a gente encara cada situação corriqueira, cotidiana do dia a dia, como se fosse um grande acontecimento que põe a nossa vida em risco. Então, por exemplo, eu vim agora, né? E uma das únicas coisas que tira a minha tranquilidade no trânsito é quando alguém buzina atrás de mim. Isso realmente me tira. Se me cortam, Tudo tá de boa. Tudo eu... Só não buzina tudo eu atrás de mim. Isso. Mas também porque ninguém buzina na frente. Não buzinem atrás de mim, queridos. Por favor, isso realmente me traz uma sensação agoniada, né? E agora, quando eu vinha vindo, isso aconteceu. E aí, claro, fiz tudo que uma motorista irritada faz, mas não encarei isso como algo que me põe em risco, porque a ideia é que nós sejamos capazes, como adultos, de dimensionar corretamente o que nos acontece. E a gente não consegue fazer isso, né? A palavra, como tu fala, deixa uma imagem bem clara, né? Como adultos. Como adultos. E o que eu sinto é que, às vezes, quando a gente tá tão nesse lugar apaixonado, né, pelas nossas dores, em algum lugar nós ainda esperamos que os pais cheguem e falem: meu querido, doeu. Meu querido, sinto meu muito. Amor, você estava certo. Isso não, você está certo. Isso não deveria ter, não deve acontecer. Não deveria ter acontecido com você. Eu acho que o Hellinger falava, né? São as requisições que a gente faz de forma invisível aos pais, né? Às vezes com 40, com 50. A gente está em reivindicação. A gente está reivindicando. Né? Então, reivindicar uma felicidade, uma felicidade retroativa, ou reivindicar retroativamente a felicidade, faz com que nós permaneçamos esperando papai e mamãe, apaixonados pela nossa história, esperando o nosso pai e a nossa mãe nos salvarem, nos reconhecerem, ou ao menos nos consolarem. Né? E isso faz com que nós percamos as rédeas da nossa própria vida. Né?
Tem, tem um conceito que eu acho muito interessante, né? Que fala que esses três personagens, né? O pai, a mãe e o filho, Uhum. eles existem numa direção só. O adulto, que está contido na criança. Esse é o projeto em comum Esse é o projeto em comum. desses três personagens, né? Uhum. E, e, esses apaixonamentos pelas nossas dores, pelas nossas histórias, é uma traição também desse projeto. Porque é onde, do nosso lado, a gente não permite ir para o adulto, né? E abrir mão desse acordo inicial que a gente fez, né? Exatamente, perfeito. Que às vezes dura, Uhum. né? Eu acho que em algum nível todos nós vamos resolvendo isso com a vida e tal, mas, né? Não sei se alguém está puramente adulto. Não sei, na tua experiência, tu vê isso assim? Alguém que não tem nenhum lacinho lá atrás no passado? Não, acho que não. Acho que a gente vai, Melhorando. a gente vai saindo desse lugar cada vez mais, Isso. né? Que isso tem a ver com a nossa responsabilidade pela nossa própria existência. Que é quase como se nós, em algum momento, finalmente deixássemos a nossa criança em paz, né? Deixássemos a nossa criança em paz e, por consequência, deixamos os nossos pais em paz, né? Dizemos, foi, foi isso, foi, foi isso que nós podemos construir. Então, agora eu me responsabilizo pelo resto da construção. E Até aqui juntos, né? Daqui para frente, é eu comigo. entro em autonomia, independência e sigo. E é interessante porque tem. Eu falo demais, é interessante, né? Eu tenho que parar com isso. Não sei, Esses não dias tinha um amigo notei. meu falando, tu fala o tempo inteiro, é interessante. Mas Mas é que é interessante fazer é, o quê? O, é, como na. é interessante. Eu respirei porque eu ia falar de novo. Mas Pode falar de vez em quando. É peculiar ou é curioso? É é curioso. curioso, é bom. É curioso. Então, é curioso Uhum, que à medida que a gente vai entrando nesse papel mais adulto, é tão incrível perceber que muitas coisas que a gente reclama nesse cenário anterior estão disponíveis para nós como adultos, a partir de nós. uhum, Começa a vir sim. autonomia, começa a vir capacidade de suprir as minhas demandas, porque Uhum, eu estou no poder de fazer isso, uhum, aí eu consigo me movimentar e a vida amplia, sim. porque é a partir de nós. A sensação que eu tenho às vezes é que, como é difícil experimentar isso neste lugar da criança, as pessoas nem se dão conta do quanto elas estão perdendo da vida ao permanecer neste lugar de Uhum. me falta, me. Só uma correçãozinha. As Uhum. pessoas não, nós. Nós. Sim. Sim. Perdão. Perdão a todas Perdão as a todas instâncias. nós, né? Porque 38, às vezes a gente dá não, não, umas não, claro, escorregadas. tem. Mas nós perdemos coisas, Isso, nós perdemos oportunidades. oportunidades, né? É tão interessante assim, né? Por exemplo, nas coisas em que eu vou caminhando e me sinto hoje um pouquinho mais adiante de onde eu estava, Uhum, como é interessante como tem coisas aqui que a gente nem tem visão deste lugar anterior, uhum, sabe? Porque sim. a gente fica tão bitolado, né? Papai fez, mamãe fez, família não fez, eu sofri, não sei o quê. E às vezes é isso que tá te chamando aqui nesse lugar mais maduro, que já tá te fazendo falta e tu já sabe que Uhum, tá fazendo falta, mas tu não consegue nem enxergar. não. Tu fica, Uhum, porque doeu, porque meu pai não sei o quê. Né? sim. E essa dor é legítima. Uhum. Houve, sim, alguém que sofreu muito Uhum. ao ser submetido a essa circunstância. Há alguém que realmente percebeu essa dor com todo o seu, com toda a sua com toda a sua fragilidade e sentiu muita dor. Então a dor é muito legítima, Uhum. Uhum. né? E ela tem que ser qualificada. Uhum. No entanto, aquela estrutura que sentiu tanta dor ganhou o preenchimento, né? Então, também um jeito de deixar a nossa criança em paz e legitimar a dor dessa criança é
dizer para essa criança de algum jeito, e aí dizer aqui não significa propriamente falar, mas funcionar, agir, para que essa criança dentro de nós receba a seguinte informação: você foi muito corajosa. Você deu conta muito bem. Doeu tanto que eu, agora que ainda percebo essa dor, então imagino como para você foi dolorido, e você deu conta de seguir. Você foi muito corajosa. Quanta coragem você movimentou e quão boa estrategista você foi para dar conta de amanhecer um outro dia. Parabéns. Né? Então, o adulto deve essa postura respeitosa para sua criança. Porque o adulto só está aqui porque a criança conseguiu dar conta de amanhecer um outro dia, apesar da dor. Né? Para além da dor, ela se disponibilizou para permanecer, né? Claro que todas as crianças fazem a sua malinha, a sua mochilinha e dizem, agora eu vou me embora porque eu não estou suportando, né? Mas todas ficam e dão conta de mais um dia, de mais... Né? Como se a vida mesmo... como se a criança mesmo acreditasse na promessa da vida de que em algum momento algo será possível. Será possível nos aproximarmos um pouco mais da plenitude, da leveza, da confiança, né? Então, a criança é muito confiante, o adulto é muito desconfiado. Né? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, né, de trauma de desenvolvimento, que é isso que a gente passa na nossa primeira infância, nos primeiros anos de vida, é bem esse cenário como tu descreve. Muitas vezes o acontecimento ele é demais pro sistema da criança, né? Pro sistema nervoso da criança. E é interessante porque quando a gente passa por essas... Todos passam, em algum nível todos passam por isso, não é uma coisa de um ou de outro. Eu acho que todos nós temos experiências que não são bem digeridas lá na infância, né? Até porque geralmente a criança espera pais, a imagem dos pais para a criança é de quase deuses, né? Então tu não aceita muito quando esses Todas as crianças esperam pais perfeitos. Desejam, esperam. E merecem. Merecem. Pais talvez também merecessem filhos perfeitos, né? E também não somos, né? Também não. Mas é interessante quando essa experiência acontece lá e sobrecarrega o sistema da criança, ela também passa a construir a sua próxima personalidade a partir dessa dor que ela sentiu. E essa personalidade que ela cria é o que muitas vezes chega no adulto, né? Então tem esse lugar de validar essa dor da criança, porque tem algo até que é fisiológico em como essas coisas persistem na nossa vida. Ao mesmo tempo, isso no trabalho do trauma é muito claro, né? Na maturidade, ou quando nós crescemos mesmo, quando não estamos ainda resolvidos ou plenamente resolvidos, ou no início da nossa caminhada, se nós chegamos aqui é porque há alguma parte saudável. Nem que seja 1, 2% da nossa identidade. Tem alguma parte saudável. Tem alguma parte que deu conta dos desafios e chegou ali. Mesmo carregando 98% de malinhas prontas para ir embora. E é essa parte saudável que precisa ser chamada para trabalhar com essa dor que persiste tanto dentro da gente. Falando isso no sentido porque também acionar essa parte saudável. Porque também tem uma decisão. Também tem uma decisão que chega que nem sempre vai estar amparada por então naturalmente as coisas vão acontecer. Não, tem uma decisão de começar a perceber que às vezes meus relacionamentos adultos não estão funcionando, que eu sinto uma dor numa situação que não faz muito sentido, e eu começar a perceber que tem algo ali que está precisando da minha atenção. Né? Sim. Acionar a parte saudável. Saudável, Porque... ela existe. Existe.
criança, né, ou a nossa criança, ela tem esse canto da sereia, né? De Uhum. olha como foi difícil. E eu não falo isso diminuindo. Eu Sim. concordo demais com o que tu fala. É É. necessário na nossa intimidade dar espaço para essa criança e aceitar a Uhum. dor dela, né? Sim. Sim. Mas é bem como a gente fala daquelas imagens das sereias mesmo, né? Se a gente prestar muita atenção na música, às vezes a gente pode se jogar dentro da água e se afogar Uhum. Sim. naquela. Na tentativa de ficar. Sabe, de deixar, dar tanto valor a essas dores, né? Então, o. ah, ve- várias possibilidades e informações para dar continuidade. Mas uma coisa, um projeto que eu tenho junto a todos os meus clientes, independente de que, de quando isso vai acontecer, ou se vai acontecer formalmente, ou independente da história que ele tenha, é de que ele seja em algum momento capaz de recontar a sua história de forma suave, né? De recontar, de passar de novo pela sua biografia com a capacidade madura de olhar para sua história e perceber a perfeição na imperfeição, de perceber a beleza na dor, Uhum, né? uhum. Porque esse é um projeto que todo adulto poderia estabelecer para si mesmo, né? E aí não recontar a sua história de forma suave, dourando a pílula. Não, é contar a sua história de forma suave, olhando sem mudar nada, nenhuma circunstância, mas perceber a beleza ali, Hum. né? Eu me dei conta disso quando eu então tinha como cliente uma mãe que, que tinha um filho pré-adolescente que estava, aos olhos dela, aos olhos dos professores e da família, se comportando, já assim tão jovenzinho na percepção dela, se comportando como uma menina. Um menino pré-adolescente com vontade de se comportar como uma menina e deixando isso bem claro para todo mundo. E aí, ela sofria muito com isso, porque esse menino era filho de um homem que depois que separou-se dela, depois que rompeu o relacionamento com ela, tinha optado por se relacionar com homens. Então, esse menino tinha um pai agora em relacionamentos homoafetivos. E essa mãe sofria muito com o comportamento do filho, porque ela tinha muita tristeza e muita indignação por ter sido trocada, e não por uma mulher, mas por um homem. Isso para ela era quase inconcebível. E aí foi quando eu me dei conta que, se a gente olhar para a história desse menino do jeito que a mãe dele olha e do jeito que ela conta essa história, ele fica com poucas chances de contar essa história de uma forma Leve? leve, leve? Não, suave, Uhum, não é leve. tá. Porque pode não ser leve, Uhum. mas dele perceber, por exemplo, que o pai dele conteve e reteve um impulso
até que ele tivesse se tornado uma realidade. E depois, então, que ele tinha dado conta dessa grande tarefa, que era colocar essa pessoa no mundo, ele então optou, escolheu, decidiu, quis, foi levado, não importa, para esse outro tipo de funcionamento. Que então, se a gente estiver olhando, se a gente estiver procurando beleza nessa história, a gente acha a maior beleza. Se a gente quiser se a gente estiver com um olhar de quem vai em busca da beleza, em busca da suavidade, a gente encontra prontamente suavidade e beleza nessa história. Por outro lado, se a gente estiver em busca de encontrar a imperfeição, de encontrar a dor, esse menino, que hoje já é um adulto, fica sem chance de olhar para sua própria trajetória, para sua própria história e integrar isso de alguma forma. Integrar isso de alguma forma como parte. Em beleza e não em isolamento, né? Porque essa é uma história linda de um homem, é uma história linda de um homem, de uma mulher e de um filho. De um homem, de uma mulher e de uma criança. É uma história muito bonita. Mas a gente tem que ter disponibilidade para ver a beleza. Eu ia te falar, Eva, que eu nessas horas eu sempre penso na internet, né? Porque isso que tu tá trazendo é um conceito bem profundo. Sim. Bem profundo, né? Bem profundo. Sim. Que é verdadeiro, mas que nem todos na nossa cultura atual estão disponíveis para ver isso. Né? E... eu tô falando do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de observação, né? Não, e é uma coisa assim, totalmente autoral, é minha. Não, e é verdade, eu concordo contigo, porque é ver o ser humano no seu movimento, sabe? E isso é bonito, porque se a gente se desse conta do quanto a gente se contrai para caber nos conceitos que a nossa, né? Que a nossa cultura demanda. Então, sempre quando para mim isso é uma beleza. Sempre quando tu vê alguém conseguindo entrar no seu próprio caminho, isso é maravilhoso. Sim. Né? Então, talvez a gente não faça um corte dessa parte. Ok, entendi. A gente não faça um corte para botar como rios, que aí um monte de gente vai... Não, então vamos deixar lá só no nosso... E assim, de uma forma... Isso entra num lugar filosófico, né, também, Sim. Mas até na dor a beleza, porque algo está sendo experimentado somente através da vida. Claro. Não existe dor sem dor, sem vida, né? Não então, existe. É algo que está dentro dessa pluralidade mesmo, né? E às vezes é nesse lugar que a gente acredita que também, que é desse lugar que tu traz essa questão da beleza e de como o ser humano é complexo naquilo que ele coloca em vida, né? Ou como ele se manifesta em vida, né? E eu vou falando, aí eu vou vendo, Marcelo, a carinha do João ficar... Eu sou o disclaimer. Ele é o disclaimer. Aí eu vou vendo a carinha do João ficar mais tenso. Eu falo, devo estar falando alguma coisa perigosa para a internet. Ai, meu Deus, mas aí eu sei que tu vai deixar isso claro. Bom, para também ilustrar um pouquinho isso, tem uma historinha. Vou contar essa historinha porque isso talvez me ajude. Essa historinha, assim, é uma historinha sufi, né? De uma historinha, uma parábola, um ensinamento mesmo. Então, um mestre ia por uma floresta junto com 2 discípulos. E aí eles iam caminhando, os jovenzinhos e o seu mestre. Os 2 iam caminhando, passo a passo, o mestre passando ensinamentos, mas aí os mestres passam ensinamentos através de metáforas, né? Ou pauladas. Também. E aí eles estavam se aproximando de uma clareira e quando eles
caminharam mais um pouquinho, os meninos falaram, nossa, que cheiro ruim que tá vindo dessa clareira. E aí se interessaram para procurar a fonte desse cheiro. E aí encontraram um cachorro morto. Aí os meninos se aproximaram, assim, um pouquinho. O mestre ficou observando, eles se aproximaram, olharam o cachorro morto, com as vísceras já expostas, e os urubus se aproximando, né? E aí os meninos disseram, um disse pro outro, ai, vamos sair daqui rápido porque tá insuportável, a cena é horrível, o cheiro é muito ruim, vamos nos afastar. E aí começaram a caminhar, aí o mestre os chamou. Falou, meninos, voltem aqui. Aí os meninos olharam para o mestre e falaram, que esquisito esse mestre, né? Os jovens sempre acham os mestres muito esquisitos. Aí, voltem aqui. Aí eles voltaram e aí o mestre disse para eles, vocês já perceberam que olhos lindos esse cachorro tem? Essa é a historinha. Né? Então, sim, era um espetáculo horrível. Vísceras expostas, um ser que havia sido tragicamente morto. O cheiro, mas os olhos eram interessantes, bonitos, ao menos na visão do mestre. Uhum. Então, quando na visão de alguém a beleza se expressa, dentro do que não é belo, o belo está contido. Né? Sim. Então, essa historinha para ilustrar um pouquinho mais, né? Essa possibilidade de nós não enfeitarmos a nossa história. Não enfeitarmos, porque o que é. Né? Muito melhor a gente estar em conexão com a realidade do que com um enfeite. No entanto, quando o mestre pergunta, vocês já perceberam que olhos lindos esse cachorro tem? Ele consegue, dentro do imperfeito, encontrar a imperfeição, encontrar a perfeição. E isso é disso que se trata, né? De a gente ser capaz de fazer esse movimento. Né? Eu tô aqui imaginando o cachorro, né? E talvez esse cachorro como uma situação difícil da nossa vida. Uhum. É a capacidade de olhar sem incluir e sem excluir. É apenas ver o que está ali como parte, né? Isso. O que está dentro não tira o que está fora e o que está fora não tira o que está dentro. É só isso. Isso é real. E o que é real é belo. Tudo que é real é belo, né? Porque é interessante, tu falou isso no meio da nossa conversa hoje. O dourar a pílula também tem uma exclusão, né? Quando eu falo, agora não, ninguém errou. Não é isso. Não é dessa forma. É ver. O que é real o que é real é belo. E se eu me conecto com a realidade, a beleza vai aparecer. E eu posso me apropriar dela, né? E que seja um pontinho. E a nossa responsabilidade pessoal está nesse lugar. Porque se eu levar cada dificuldade que eu vivencio num dia, estragar meu dia, eu perco o movimento. Claro. Agora, eu posso começar. De manhã não foi bom, mas teve um almoço depois que estava saboroso. E sobrou 5 minutinhos para descansar antes do próximo trabalho. É nesse lugar, né? É nesse lugar. Oscilar Isso. E não sei como é que tá o nosso tempo, Eva, tu que é a nossa moça do tempo. Terminou. Já terminou? 45 minutos, se vocês quiserem. Isso. 45 minutos de gravação. Tá. Obrigada, Marcelo. Então, eu posso falar só uma informaçãozinha que eu acho legal? Total. Que eu gosto de falar isso pro pessoal quando vem pra constelação, para aqueles que às vezes têm sentido um pouco de dificuldade nesse lugar, tem uma boa informação racional, não é tão sensitiva. Que quando a gente está muito nesse lugar da reclamação ou de muito apaixonado pelas nossas histórias, tem aquilo que a gente falou no começo, que é uma espera por alguém,
vir nos dar algo Nos e daí salvar. e nos salvar. Uhum. O que geralmente eu percebo é que esse alguém que a gente espera são os nossos pais, de alguma forma. Sim. E a informação aqui é que essa compensação não vai acontecer do jeito como a gente imagina. Então essa espera é meio inútil, ficar na espera, né? A gente pode começar a perceber o que foi perdido dentro daquela experiência que a gente imaginava ter, Uhum. né? E que nós não tivemos. E começar, como tu falou agora, a se abrir para o que foi. Uhum. Porque se nós temos capacidades das quais nós gostamos em nós, nós também aprendemos isso com alguém. Uhum. Então não foi um 100% em sucesso. Talvez a gente só esteja tão focados naquilo que doeu, por uma boa razão. Que a gente entra em deslocamento. A gente Isso. diz. Isso. E daí eu tiro de toda a minha visão tudo aquilo que foi bom, que funcionou mesmo, que às vezes, porque para algumas pessoas talvez tenha sido pouco realmente. Para algumas, né? Não estou dizendo todas, mas para algumas pessoas têm experiências verdadeiramente difíceis de infância, né? Sim. Mas ainda assim, se nós conseguimos praticar algo hoje do qual nós gostamos e nos orgulhamos, a gente também tem que dar crédito que isso vem de algum lugar. Sim. Né? Porque às vezes que a gente fala é o que é bom veio de mim, o que foi ruim e é dos pais. Sim. Eu sou um ser de luz, nasci com todas essas qualidades. E, Sim. né? Quando tudo foi recebido. Tudo foi recebido. E é bom, quando a gente consegue integrar isso, a gente consegue ficar um pouco mais livre no nosso movimento, né? Uhum. Sim. Sim, integrar, digerir, a nossa infância, a nossa história, a nossa biografia, vai muito ao encontro da nossa possibilidade de amadurecer. Então, quase nenhum de nós se dá conta de fazer pequenas contas para, por exemplo, entendermos quem eram os nossos pais quando nós nascemos, né? Quão jovens eles eram, né? Então, fazer uma continha básica, assim, né? Com a data de nascimento dos nossos pais e a nossa data de nascimento, e perceber, por exemplo, que nós somos filhos de jovens, de pessoas muito jovens, ainda também muito conectados com a sua própria infância e sua própria adolescência. Ou tantas possibilidades, mas isso, por exemplo, eu fiquei muito surpresa quando eu me dei conta que os meus pais eram muito jovens quando eu nasci, e eu já era a segunda filha nascendo, né? E que eles eram um casal começando a vida, já tinham um filho, ali estava chegando uma menina com uma característica totalmente diferente de tudo que... Então, é sempre não sei nem como demos conta de chegar até onde chegamos, como demos conta disso, né? Como eu, como mãe, consegui dar conta. Eu fui mãe aos 24 anos, recém-feitos. Meu Deus, olha o que é uma moça de 20... Olha uma menina de 24 anos hoje. O que é? Que estrutura temos? Mas olha a nossa coragem. Né? E a gente dá conta. Tá aí a beleza, né? Aí tá a beleza, né? Okay. Então, é isso. É isso aí? É isso. Ficamos por aqui hoje, então? Ficamos por aqui. Acho que tem várias Bons possibilidades insights, né? de reflexão, e espero que aproveitem, que gostem e que usufruam. E se gostarem, né? Nos sigam, comentem,
Estamos já também querendo desenvolver o nosso fandom. Então, podem criar Compartilhem, por favor. compartilhem. E novamente, né, lembrando tanto a Eva com seus serviços terapêuticos, né, Eva? Com os grupos em vários lugares também, Floripa, fora, Garopaba, hoje honrando o Cida que está aqui Cida nos está aqui nos acompanhando. Obrigada. Eu também, com grupos, atendimentos. A gente se coloca à disposição se algo nessa conversa você sentiu como um caminho para você. Sim. Né? E vamos recontar nossa história de forma mais suave. Encontrando beleza. Valeu, Eva. Obrigada, gente. Obrigada, João. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Cida. Obrigada.